everybody! Teacher Lucelena na área! E aí, vamos resolver a prova de 2011? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, me dê o seu like e compartilhe o vídeo. Isso vai ser muito importante, você descobrirá em breve o porquê. Dar uma olhada geral nessa prova de inglês de 2011 do Barro Branco. Ela possui apenas um texto, gente. Só que esse texto ele é do tamanho dos dois textos juntos da prova de 2010. E olha o título: Police and Human Rights, Manual for Police Training. Então, Polícia e Direitos Humanos, Manual de Treinamento da Polícia. Esse grande texto ele está subdividido em 3 partes, então ele tem 3 subtítulos aqui. How can respect human rights help the police? Como o respeito aos direitos humanos pode ajudar a polícia? E esse trecho possui alguns tópicos. Segunda parte desse texto, What role does training play in protecting human rights? Então, qual o papel que esse treinamento desempenha na proteção dos direitos humanos? E a terceira e última parte do texto, Doesn't concern for human rights hinder effective police work? Então, a preocupação pelos direitos humanos, ela não impede o efetivo poder da polícia? E nessa terceira e última parte do nosso texto, nós temos aqui o último parágrafo para preencher lacunas. Então, vamos dar uma olhada nos testes, que é sempre bom para a gente tentar ler esse enorme texto uma única vez, respondendo tudo corretamente. Eu destaquei trechos dos testes, porque ao contrário de 2010, eles não trazem para nós dicas como no segundo parágrafo, de acordo com o quarto parágrafo, a gente vai ter que descobrir mesmo na raça. Vamos lá. Teste 1. Ele quer saber uma das tarefas da polícia. No teste 2, quer saber o que acontece when police respect human rights, quando a polícia respeita os direitos humanos. E no 3, when enforcing the law, police should. Então, o que a polícia deveria fazer quando ela estiver fazendo com que a lei se cumpra? É isso que pergunta o teste 3. No 4, a gente tem que descobrir onde está a expressão bend the rules. No 5, o trecho In order to protect human rights, the police must first know and understand them. E se eu continuar a dar uma olhada nesse 5, eu vou descobrir que ele está perguntando sobre linking word. Olha o in order to. Então, se você estudou bem gramática, você está afiado na gramática da língua inglesa, para resolver o teste 5 não precisa ler nada, você precisa saber, qual a finalidade de in order to, que eu não vou te contar agora, vamos seguir no texto e fazer tudo na ordem. Tá, mas essa é uma dica para quem está desesperado, administrei mal o tempo na prova, não tenho mais tempo, não vou conseguir ler o texto, calma. Procure os testes de gramática e responda. Pelo menos você não perde os 10 testes. Teste 6. Temos outra oração para a gente prestar atenção para responder. An example is set for respect for the law by others in the society. Então eu tenho que achar isso aqui no texto. No 7 eu tenho que achar However, police officers in the line of duty should know not only what the rules are. Só que se a gente continuar lendo, a gente vai perceber que é uma questão de gramática, de verbo modal. Então é outra questão que eu poderia responder sem ler o texto, se eu estivesse extremamente afiada na gramática, E os últimos 3 testes, os das lacunas, é tudo de gramática, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Preposição e linking word no 8, comparativo superlativo no teste 9 e conjugação de verbos no teste 10. E é aquilo que eu já falei na resolução de 2010. Gramática, ou você sabe ou você chuta. Porque você ficar tentando descobrir qual é o verbo correto ou a preposição, testando as alternativas para ver o que soa melhor aos seus ouvidos, é perda de tempo e não é garantia de acerto. Como essa prova não nos traz dicas de onde encontrar as respostas para cada teste, vamos ler desde o princípio o texto, prestando muita atenção se nós vamos achar aquelas expressões que eu mencionei em cada teste ou alguma palavra. Police and Human Rights, Manual for Police Training. Então, a polícia e os direitos humanos, manual para o treinamento da polícia.
How can respect human rights help the police? Como pode o respeito aos direitos humanos ajudar a polícia? Respect for human rights by the law enforcement agencies actually enhances the effectiveness of those agencies. Então, o que esse parágrafo começa a nos dizer? O respeito aos direitos humanos pelas agências, law enforcement aqui, são aquelas que aplicam a lei ou fazem com que a lei seja seguida. Então, o respeito pelos direitos humanos por essas agências, actually, cuidado, actually não é atualmente, actually é na verdade, enhances, aumenta a efetividade daquelas agências. Where human rights are systematically respected, police officers have developed professionalism in their approaches to solving and preventing crime and maintaining public order. Onde os direitos humanos são sistematicamente respeitados, os oficiais de polícia têm desenvolvido profissionalismo em suas abordagens para resolver e prevenir o crime e manter a ordem pública. In this sense, respect for human rights by police is, in addition to being a moral, legal, and ethical imperative, also a practical requirement for law enforcement. Nesse sentido, o respeito aos direitos humanos pela polícia é, além de ser um imperativo, aí, uma imposição ética, legal e moral, também é um requerimento prático ou um requisito prático para com que se cumpra a lei, com que se faça o cumprimento da lei. When police are seen to respect, uphold and defend human rights. E aí vem uma série de tópicos. Então, quando a polícia é vista de uma forma que ela respeita, uphold, apoia ou encoraja e defende os direitos humanos, o que acontece? Isso aqui está parecendo já a resposta do teste 2, não é? Então vamos ler com atenção aqui. Public confidence is built and community cooperation fostered. Então, quando a polícia respeita, os direitos humanos, a confiança pública ela é construída e a cooperação da comunidade fostered, o que seria fostered, fomentada. Legal prosecutions are successful in court. Os processos judiciais, eles são o quê? Bem-sucedidos no tribunal. Police are seen as part of the community, performing a valuable social function. Então a polícia ela é vista como parte da comunidade, realizando uma função social valiosa. The fair administration of justice is served and consequently confidence in the system. Então a justa administração da justiça ela é fornecida, prestada e consequentemente a confiança no sistema. An example is set for respect for the law by others in the society. Um exemplo é estabelecido para que haja respeito à lei pelos outros na sociedade. Opa, gente, estão lembrando dessa frase aqui? Teste 6. Police are able to be closer to the community and therefore in a position to prevent and solve crimes through proactive policing. Então a polícia, ela está apta, ela pode estar mais perto da comunidade, então ela consegue estar mais próxima da comunidade e, portanto, em uma posição para evitar e resolver crimes, através do quê? Do policiamento proativo. Support is elicited from the media, from the international community and from higher authorities. Olha que interessante. O apoio ele é extraído da mídia, da comunidade internacional e das autoridades mais altas, do escalão mais alto. A contribution is made to the peaceful resolution of conflicts and complaints. Uma contribuição ela é feita para que haja uma resolução pacífica de conflitos e reclamações. E finalizando essa primeira parte, an effective police service is one that serves as the first line of defense and the protection of human rights. Então, o serviço policial eficaz é aquele que serve como primeira linha de defesa na proteção dos direitos humanos. Its members carry out their work in a way which does not rely upon fear and raw power, but, on the contrary,
is based on regard for the law, honor and professionalism. Os membros realizam seu trabalho de um jeito que não rely upon, que não depende do medo e do poder bruto, mas, pelo contrário, é baseado na consideração da lei, da honra e do profissionalismo. When police respect human rights. Então, quando a polícia respeita os direitos humanos. Deixa eu melhorar aqui para vocês, porque a resposta do teste 2 encontra-se nos tópicos aqui que a gente leu. Então, alfa, public confidence is enhanced. A confiança pública, ela é aumentada? Opa, parece nossa resposta. E olha aqui a comprovação. Public confidence is built. Então, a confiança pública, ela é construída, né? E a cooperação da comunidade, ela é fomentada. E por que as outras estão erradas, já que estamos estudando, não é mesmo? Bravo, effective prosecutions are hampered. Os processos eficazes, eles são dificultados. É isso que o texto disse? Claro que não. O que o texto falou é que eles são bem-sucedidos e não dificultados. Charlie, civil unrest may arise. Então, rest é descansar, né? Unrest é o contrário, agitação. Então, a agitação civil pode acontecer. Então, quando que as pessoas se agitam? Quando elas estão revoltadas, contrariadas, desgostosas. Mas não é isso que o texto fala. Ele fala que uma contribuição é feita para a resolução pacífica de conflitos e reclamações. Se a resolução é pacífica, não precisa ter agitação. Preventive and proactive actions are made difficult. Então, ações proativas e preventivas se tornam difíceis. Nossa, nada a ver, né? Que aqui está falando justo ao contrário. Ó. Então, a polícia está mais próxima da comunidade, portanto, né, o policiamento proativo vai fazer com que se previna e resolvam crimes. E a ECO está completamente nada a ver, porque ela fala que discussões legais vão surgir. Gente, mas está todo mundo satisfeito? Ó? Você tem uma justa administração da justiça e você tem confiança no sistema. Então não tem o que se discutir, correto? Vamos para o teste 6. O teste 6, ele coloca aquela frase, né? An example is set for respect for the law by others in the society. E aí, o que ele está perguntando aqui pra gente, né? Qual seria uma outra forma de falar a mesma coisa? Quando nós estávamos lendo essa parte, nós traduzimos um exemplo é estabelecido para que haja respeito pela lei e pelos outros. Então, vamos ler a alfa. Society respect others. Então, aqui está dizendo que a sociedade respeita os outros. Então, não é bem isso que a gente acabou de falar. Então, essa parte aqui do respeita deixou a alternativa bem errada. Bravo, an example of the law, um exemplo da lei. Aqui ele não fala exemplo de lei, porque essa parte do texto ele está falando da polícia dando exemplo de seguir a lei, não do exemplo de lei. Então isso daqui também já acabou com a alternativa. Law in society works, a lei na sociedade funciona, aqui não está explicando nada de funcionamento de lei. Others respect the law in the society when an example is set. Outros respeitam a lei na sociedade quando um exemplo é estabelecido. Opa, parece minha resposta. Vamos analisar a ECO por desencargo. To set an example of the law, make society respect others. Então, estabelecer um exemplo de lei, mas ali não é um exemplo de lei. De novo, esse problema de exemplo de lei. Portanto, pessoal, a resposta correta é a delta, não tem outra. Vamos dar uma lidinha agora na segunda parte desse texto gigantesco. What role does training play in protecting human rights? Qual papel o treinamento desempenha na proteção dos direitos humanos? The effective training of police in human rights is an essential element in the global efforts to promote and protect human rights in every country. O treinamento efetivo da polícia em direitos humanos é um elemento essencial nos esforços globais de promover e proteger os direitos humanos em cada país. In order to protect human rights, the police must first know and understand them. Opa, gente, não está aparecendo um trecho aí de enunciado de algum teste?
O teste 5, por exemplo, a fim de proteger os direitos humanos, a polícia deve primeiro conhecer e entendê-los. Esse los entender quem? Os direitos humanos, ou o que aqui no caso, né? E aí o teste 5 pergunta, in order to, introduz o quê? Quem estudou bem gramática e sabe o que mais cai nas provas do Barro Branco, deve ter estudado o Linking Words e já sabe, sem ter que olhar a alternativa, que in order to é finalidade. Então você procura a palavra finalidade e fatura seu ponto. Quando a gente estuda bem a gramática, leva segundos para responder corretamente e fazer o ponto na prova do Barro. Muito bem, vamos continuar. Furthermore, police officers must be familiar with the various international guidelines and bodies of principles, such as the Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the principles on the use of force and firearms, and be able to use them as tools in their everyday work. Além disso, os oficiais de polícia, eles devem estar familiarizados com as várias diretrizes internacionais e os conjuntos de princípios, tais como o Código de Conduta dos Oficiais que promovem a lei e os princípios de uso da força e das armas de fogo, e estarem aptos a usá-las como ferramentas em seu trabalho diário. They must understand the fact that international human rights standards concerning their work were developed to provide invaluable guidance for the performance of their crucial functions in a democratic society. Então eles precisam, né, eles têm que compreender o fato de que os padrões de direitos humanos internacionais, no que diz respeito ao trabalho deles, foi desenvolvido para fornecer um guia valioso, né? Então vai dar diretrizes valiosas para a realização de suas funções muito importantes, cruciais, numa sociedade democrática. However, police officers in the line of duty should know not only what the rules are, but also how to do their job effectively within the confines of those rules. Pessoal, perceberam que esse finalzinho ele refere-se ao teste 7? Está dizendo aqui, contudo, os oficiais de polícia, quando eles estão no cumprimento do dever aqui, line of duty, eles deveriam saber, not only, não apenas quais são as regras, as leis, mas também como realizar o seu trabalho de forma efetiva dentro dos limites daquelas regras, daquelas leis. E o teste 7, ele fala should, essa palavra should pode ser substituída por qual outra? Should é um verbo modal e ele indica o que deve ser feito. A única alternativa aqui que possui verbo modal que indica o que deve ser feito é a Charlie, tá? Então volto a afirmar, se você estudar a gramática da forma correta, são segundos para responder o teste. Vamos agora para a terceira parte do texto. Doesn't concern for human rights hinder effective police work? A preocupação pelos direitos humanos não impede o efetivo trabalho da polícia? Most people have heard the argument that respect for human rights is somehow opposed to effective law enforcement. A maioria das pessoas tem ouvido o argumento de que o respeito pelos direitos humanos é de algum modo oposto ao efetivo cumprimento da lei, né? ou de se fazer cumprir a lei. An effective law enforcement means the capture of the criminal. Isso significa a captura do criminoso. And to secure his conviction, it is necessary to bend the rules a little. Olha aqui. Teste 4. E assegurar a sua condenação, né? E para assegurar a sua condenação, é necessário dobrar as regras um pouquinho. Então a pergunta aqui do teste 4 é, né? O que significa esse dobrar as regras? Então será que as regras vão ser reforçadas? Eu vou questioná-las? Vou obedecê-las? Me aproveitar das leis ou transgredir as regras? Pelo andar da carruagem do texto, a nossa resposta é Charles, porque se você está dobrando,
né? Você está meio que manipulando ali a situação. Bom, continuando. A tendency to use overwhelming force in controlling demonstrations, physical pressure to extract information from detainees, or excessive force to secure an arrest can be observed now and then. Agora aqui nesse trecho ele está exemplificando o que é esse dobrar as regras, né? Uma tendência de usar força o quê? Opressora. Para quê? Para controlar as manifestações. Pressão física para extrair informação de detentos. Força excessiva para segurar uma prisão que pode ser observada now and then, ou seja, observada de vez em quando. In this way of thinking, law enforcement is a war against crime, and human rights are merely obstacles thrown in the path of the police by lawyers and NGOs. Então, nessa maneira de pensar, fazer-se cumprir a lei é uma guerra contra o crime. E os direitos humanos acabam sendo o quê? Meros obstáculos colocados no caminho da polícia por advogados e NGOs. O que são NGOs? Non-Governmental Organizations, ou sejam, as ONGs. O último parágrafo é aquele que a gente vai completar as lacunas, que tem tudo a ver com a gramática. Então vamos lá. In fact, violations of human rights, police only make the already challenging task of law enforcement pontinhos. Então, de fato, as violações aos direitos humanos, polícia apenas torna a já desafiadora tarefa, né, de se fazer cumprir a lei. Gente, o texto todo está falando sobre a polícia cumprir ou não os direitos humanos. Então, as violações dos direitos humanos pela polícia apenas torna, né, a tarefa desafiadora, ok? Então, pela polícia, alfa. O próximo teste, ele traz aqui o quê? Adjetivos easy, fácil, difficult, difícil, difference and difficulty, que são substantivos, então dificuldade e diferença. Mas a gente está falando que torna a tarefa o quê? Né? Mas difícil, fácil, bacana, interessante. Então, que tipo de palavra a gente vai colocar aqui? Adjetivo. Se eu vou colocar um adjetivo, já eliminei alfa e delta. E aí, o fato, de acordo com tudo que a gente leu do texto até agora, de não respeitar direitos humanos, torna as coisas mais fáceis? Não. O texto diz que elas ficam mais difíceis. Portanto, elimino bravo. Least é menos, não é menos difícil, e sim mais, more. Portanto, echo é a nossa resposta. When the law enforcer, the lawbreaker. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos um verbo. Quando a pessoa que tem que fazer cumprir a lei se torna quem não cumpre a lei, the result is an assault on human dignity. O resultado é o quê? É uma violência. Assalto não é assalto, tá? É uma violência à dignidade humana. On the law itself, a própria lei, and on all institutions of public authority, e a todas as instituições de autoridade pública. O texto ele está estabelecendo verdades, de acordo com o autor, tá? Essas verdades, nós utilizamos que tempo verbal para dizê-las? O presente simples. Analisando as alternativas, só o verbo become só está no presente simples, na bravo e na delta. E aí o que a gente tem que lembrar? Que no presente simples, sujeito he, she, it termina com S. Law enforcer não está no plural, portanto equivale ao he, she, it. Resposta correta, bravo. E agora, pessoal, o que nos resta? Olharmos os testes para os quais ainda não achamos as respostas. O teste 1, ele quer saber uma das tarefas da polícia. Na alfa, diz que é avaliar direitos humanos. Tem que avaliar nada, o texto não falou nada disso. Julgar, quem julga não é a polícia, o texto não falou que ela julga. Atemorizar os possíveis criminosos, o texto está contra isso. Evitar a criminalidade, bem como fazer valer a lei.
O que será que a delta quer dizer com evitar a criminalidade? Sair fora dos bandidos, fugir? Tá estranha a delta. Vamos olhar a eco? Alinhar-se com a justiça, até aqui beleza, a opinião pública e a mídia. Sim, porque naquela primeira parte do texto diz que quando os direitos humanos eles são respeitados pela polícia, né, a justiça se cumpre, a opinião pública e a mídia ficam a favor da polícia. Portanto, eco é a nossa resposta. Próximo teste é o 3. Whenever enforcing the law, police should. Então, sempre que está se fazendo cumprir a lei, o que a polícia deveria fazer? Use overwhelming force. Usar uma força opressora? Opressora não. Use physical pressure sometimes. Usar pressão física às vezes? Não. Be reactive, ser reativo, rather than proactive, ao invés de proativo? Claro que não. Né? Lá fala de um policiamento proativo. Break some laws? Nossa, menos ainda, né? Você não vai desrespeitar as leis. Avoid any action against human rights. Evitar quaisquer ações contra direitos humanos. Sim, eco é a nossa resposta. E assim finalizamos mais uma resolução de Barro Branco. Curtiu a resolução de 2011? Então tô merecendo meu like, não tô? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber toda vez que eu subir resolução de prova de inglês do Barro Branco. Ah, aquele bônus maravilhoso! Dá uma olhadinha no link aí embaixo e baixe a sua tradução da prova. Ok? Combinado? See you! Bye!